Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. Hoje a gente está recebendo aqui nesse episódio, sexta-feira chuvosa em Campina Grande, a gente recebendo um cara que, assim, eu tava doida para conversar com ele, para saber da história dele. E eu tenho certeza que você vai começar a assistir o podcast do começo até o final. Não vai perder, porque ela é muito gente boa. Já nos bastidores deu para saber, viu? Eu tô falando do estilista e produtor cultural Paulo Vitor Lima Duarte. Ele que assinou a direção criativa do Campina Feito à Mão, que foi um projeto muito legal no São João, no maior São João do mundo. Tudo da vida do Paulo, desse projeto, a gente vai conhecer agora. Paulo, seja muito bem-vindo ao Prosa em Palco. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e espero que nesse dia de hoje eu seja um instrumento de contribuição com um pouco a minha história, com o meu trabalho, sobre as perspectivas que me movem, que é exercer o meu ofício com competência, com paixão e estou aqui de braços abertos. Mas vamos começar contando para o pessoal que está assistindo como é que a moda surgiu na tua vida. Você sempre quis ser estilista? Sempre foi um desejo? Sempre foi um desejo, mas eu vim de uma casa que não se tinha referências do que é ser um profissional de sucesso nessa área do estilismo. Então, para mim, primeiro momento, a partir do momento em que eu entendi enquanto estilista, eu tinha que romper as barreiras da minha família, de mostrar que eu conseguiria construir uma carreira. Então, eu sou a construção de 20 anos de história. Hoje eu me sinto aquele jovem preparado para começar uma nova fase da minha vida aqui em Campina Grande, mas com uma bagagem de 20 anos, que começou lá atrás. Eu me entendi quanto estilista no primeiro momento em que eu participei de uma quadrilha junina, que foi a Moleca Sem Vergonha, no ano de 2004. Então, quando eu estava na cozinha de Lorena e Mahatma, que são os mestres da quadrilha, bordando aquela roupa, aquilo me moveu, me instigou, eu me enxerguei ali como que eu quero fazer isso por toda a minha vida. Então, eu me entendi enquanto estilista, no primeiro momento, enquanto dançarino de quadrilha junina aqui na nossa cidade. Ô Paulo, você precisou enfrentar o preconceito de um menino no mundo da moda? Sim, porque eu acho que eu sou um ato político. Eu me entendo como uma pessoa que eu, por si só, sou um ato político, porque gay, periférico, ter estudado em escola pública. Então, esse desafio de ser quem sou, tendo que passar pelos desafios e não passar por cima de ninguém, por toda a minha vida faz parte. No início da tua trajetória, tem algo emblemático, assim, que você recorda dentro dessas perspectivas que você precisou enfrentar? Eu acho que tem a relação do saber cobrar e querer receber, porque eu aprendi com a trajetória que nós precisamos entender que somos estilista, que aqui é o papel da arte, daquela pessoa que estuda e que desenvolve uma peça, mas muitos artistas no todo têm uma certa dificuldade para saber o que é o posicionamento de você dar o valor ao seu trabalho. Então, no início, para mim, foi bem emblemático, porque as relações que eu tinha com clientes, que muitas vezes ganhei R$ 25 para bordar uma calça jeans, R$ 15 para bordar um vestido, era o que eu podia me segurar na época para me sentir estilista. Então, com o tempo, eu fui entendendo, tive uma grande oportunidade de participar de um projeto que mudou minha vida, chamado Marco Pernambucano da Moda, que lá eu entendi o que era um valor de um plano de negócio, que foi uma grande virada de chave na minha vida, porque dali eu entendi que eu precisava ser empresário estilista e não estilista sobrevivente, como alguém que espera uma encomenda para poder viver daquilo. E hoje não, eu crio caminhos, bato em portas por entender que eu tenho que ter esse equilíbrio entre arte e gestão. Qual que é o teu principal nicho dentro do mundo da moda? Eu não tenho nicho, eu acho que o que me move são as relações. Eu me fiz uma promessa um tempo que eu só faria um trabalho se fosse leve, divertido e prazeroso. E que o dinheiro na minha vida seria consequência da minha felicidade. Eu digo isso depois de ter vivido uma pandemia, que eu acho que todos nós passamos por questões psicológicas, emocionais. Então, eu sou um Paulo antes da pandemia e sou um Paulo depois da pandemia. Então, hoje, o que me move, o que faz eu querer fazer algum trabalho, é que ele tem que me causar paixão. A paixão por estar aqui, em qualquer outro lugar, mas a paixão da contribuição, porque a minha área ela é muito prostituída. Vou te dar como exemplo certas situações.
As pessoas muitas vezes acham gosto pessoal como validação de tendência. E para o estilismo isso não é. Muitas vezes eu visto pessoas numa perspectiva de semiótica e de arquétipos para você entender o que é a construção da personalidade daquela pessoa e qual o objetivo, e necessariamente eu não estou vestindo porque é o meu gosto pessoal. É o que o processo precisa. Então, eu tenho muito cuidado nas relações de trabalho que eu faço, nas mesas que eu sento para conversar, para falar sobre moda e comportamento, porque roupa é a consequência do que é a moda e o comportamento de consumo, da perspectiva pessoal, do micro, do macro. Então, eu sou essa construção. Tem uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, mas eu entendo a moda numa visão muito ampla, que desde estudos de cores, eu não pulei etapas para que eu me tornasse um estilista, então eu fui aprender corte, costura, modelagem. Eu fui aprender sobre biblioteca têxtil, porque não adianta você desenhar um croquis, não entender qual é o caimento de um tecido. Então, assim, a minha vida ela é baseada no não desistir. Eu tive grandes oportunidades de trabalhos que me deixaram muito enriquecidos. Como, por exemplo, meu primeiro trabalho de CLT foi vendedor de aviamento na loja NC, aqui em Campina Grande. Ter vivido 8 meses dentro dessa loja me faz ter uma bagagem de aviamento que, quando eu sento para conversar num processo de construção de uma coleção de roupa, eu sei a linha adequada, eu sei o viés adequado, eu sei qual o calibre do zíper. Ajuda, né? Ajuda, musa, porque nossa área ela é muito ampla. Mas hoje a gente enfrenta algumas situações sobre termos como consultora de estilo, consultora de comportamento, que muitas vezes não tem, que eu não estou julgando. Acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas eu acho que quando eu me deparo com essas situações de nomenclatura, com pessoas que muitas vezes nadam numa banheira rasa, eu prefiro ter uma certa cautela, porque eu acho que a gente tem que entender entre uma pessoa quando ela foi oprimida, ela nunca pode ser opressora. Acho que a gente tem que ter esse time, mas eu tento ser um jovem que se posiciona. Eu sou uma pessoa posicionada na minha área por entender o valor que ela causa. Ô Paulo, você fala sobre conhecimento. Como é a tua formação? A minha formação parte do princípio de que eu tentei 2 vezes fazer faculdade e eu sou diagnosticado com fobia social por traumas que eu passei em escolas, que hoje eu me cuido psicologicamente. É leve para mim hoje falar sobre esse assunto e é um dos meus próximos objetivos, que é concluir minha faculdade. Mas eu tenho uma formação que é da seguinte maneira. Cheguei em São Paulo, vi que ia ter um curso com uma professora de Paris que está trazendo aquela técnica de bordado de alta costura, porque no Brasil nós não fazemos alta costura. Alta costura é um termo muito específico de Paris, que tem toda uma cadência, mas aqui no Brasil se faz alta moda. Então eu junto R$ 8.000 e vou lá e faço essa imersão. Entendi. Então, numa visão mais técnica, participei do Parque Pernambucano da Moda. Então, fiquei lá como um projeto incubado, aprendi toda a parte de estruturação de uma empresa. E, no mais, eu sou uma pessoa apaixonada por estudo. Vai agregando. Vou agregando. Curso de formação de como você entender luz e sombra. Me chamaram de louco por querer estudar, mas eu vou porque eu sei que tem uma causa e um efeito no meu trabalho. Então, por ano, eu me permito fazer algum estudo. No próximo semestre, estou indo para fazer curso com a Pantone, para entender cartela de cores de tendência já do ano que vem. E nessa questão da minha formação, eu vou me apaixonando por cursos. Mas eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que não consegui concluir minha faculdade ainda, porque hoje eu sei qual é a minha questão. Antigamente, eu saía da sala de aula. Eu começava a fazer um período, terminava o segundo, e do nada eu não queria mais estar dentro, porque é um local que me causava muita opressão. Mas a faculdade da vida, que é o que você faz, somando aí, também contribui muito. Mas eu acho que com a cabeça que eu tenho hoje, Musa, é um objetivo que eu quero alcançar. Eu quero. É um próximo passo. É o próximo passo. Ô Paulo, você teve uma experiência muito bacana em São Paulo. Sim, mudou minha vida, me ensinou o que é amor, que hoje eu sou casado com o meu grande amor, que é o Nando Brandão, que foi através de São Paulo. São Paulo é uma cidade que, se eu pudesse dar um conselho para qualquer ser humano, seria assim: viva um ano, eu garanto a você que você reclama menos, você aprende mais, e você aprende que nós temos 2 ouvidos e uma boca, e não 2 bocas e um ouvido. É um mundo totalmente diferente. Musa, e eu bati em muitas portas lindas que se abriram. E as que não se abriram, era porque eu não estava no meu momento, ou não porque eu não estava preparado. Mas é muito bom você sentar na mesa, você estar em debates com pessoas que amam a sua profissão e você tem troca. Porque não é sobre o achismo, é sobre troca.
E, tipo, minha primeira oportunidade de trabalho em São Paulo é muito. Vou contar uma história pessoal. Vamos lá. Eu cheguei em São Paulo, caí num golpe na internet, alugamos um apartamento dizendo que era próximo ao metrô, só que era na aqui para lá, ó. Mas tudo bem. Faço o contrato e fiquei. Então, minha primeira oportunidade de trabalho, eu cheguei para uma amiga minha que trabalhava na Band, que ela era maquiadora, o nome dela era Vivi. Eu disse, Vivi, qual é a melhor loja de noivas de São Paulo? Porque eu vim para cá para fazer o melhor. E eu vou trabalhar na melhor loja de noiva de São Paulo. Beleza. É uma loja lá na famosa Rua das Noivas, que eu não vou citar o nome porque teve uma questão lá com a funcionária. Eu cheguei meio-dia nessa loja, com meu portfólio, com amostras de bordado. E cheguei na recepcionista e disse, tudo bem, meu nome é Paulo, eu sou estilista, acabei de chegar da Paraíba, quero apresentar meu portfólio para o diretor do RH. Aí ela fez, mas quem é você? Eu disse, como eu te falei no início da conversa, eu me chamo Paulo Victor, sou estilista de Campina Grande e estou querendo apresentar meu portfólio. Ela fez, mas a gente não está contratando ninguém. Eu disse, minha querida, não é sua função dizer quem vai me contratar ou não. Só quero que você anuncie na diretora do RH que tem um estilista, que tem um portfólio, que quer apresentar. Ela fez, não vou chamar. Eu disse, então eu não vou sair daqui. E fiquei sentado. Aí eu me levantei, fiquei sentado. Fiquei sentado um tempo e me levantei, cheguei até ela e disse, olha, já saiu uma pessoa daqui do escritório. A próxima, eu vou perguntar a ela se trabalha no RH e vou me apresentar. Então, tu tem duas opções. Ou tu anuncia que tem um estilista que quer apresentar seu portfólio e que, sem compromisso, quer conversar com alguém do RH, ou todo mundo que sai dessa sala eu vou ficar abordando. Aí ela achou que era brincadeira. Eu me sentei e ela me tratou super mal. Bem xenofóbica, lá que a gente já sabe como existe, mas não me abala. A pessoa saiu, me cumprimentou. Ela fez, não, eu trabalho no financeiro. Eu disse, mas tem alguém... Aí ela foi, pediu licença, me anunciou. 2 horas depois, eu já estava saindo de lá contratada para trabalhar na melhor maison da empresa, no bairro de Moema. E venci o primeiro degrau. Só fiquei 20 dias sem trabalhar em São Paulo, então já estava trabalhando nessa grande empresa que ela tem do Brasil inteiro. Só que quando eu cheguei lá, eu olhava e dizia assim, meu Deus, não é isso que eu vim ainda buscar. Mas era uma grande rede, com quase 40 estilistas, cada um nas suas unidades. No primeiro mês já estava em quinto lugar, com venda, porque eu amo o que eu faço, então eu fui para lá para mudar de vida. E meu ateliê, 2 anos depois, eu abri aonde eu quis. Porque todos os dias eu passava na frente e tomava café nessa padaria e dizia, um dia eu vou abrir meu ateliê aqui. Que era uma maison de 2 andares, de vidro, lindo. E não é que eu abri? Porque nesse meio termo, tive a oportunidade de conhecer meu companheiro no ensaio de escola de samba da Dragões da Real. E 1 ano depois de casado, nós viramos sócio. Então eu acredito muito na fé e na persistência. Não sei explicar se sou um louco ou... Não sei. Mas acho que com tudo que eu quero, eu vou atrás. Eu acho que eu ia te perguntar isso. Essa persistência faz diferença, né? Você não desiste. Era o que você estava me contando antes. O não faz muita diferença. Mas também é o medo de não né? ter. Eu acho que uma pessoa, quando ela passa por uma perspectiva de não ter nada, de sair do nada, ela não quer perder. Ela vê as oportunidades e ela segura. Então, da oportunidade que eu tive em ser estilista nessa empresa, que mudou minha vida, na perspectiva de que eu não fui para aquilo, mas eu dei o meu melhor e saí de uma forma muito tranquila, até chegar no meu objetivo, que era ter um ateliê em São Paulo, uma maison com moda, beleza, e conseguimos desenhar. Eu tive a alegria de viver essa experiência, o medo de não ter que me move. Porque o favor, precisar do outro, precisar de algo, ele é uma dívida que muitas vezes não é leve. Ô, Paulo, e como é que foi essa experiência com teu próprio ateliê? No primeiro ano foi lindo, nós abrimos um comércio que durou 11 meses em São Paulo. Foi uma vivência enriquecedora, porque eu percebi do que eu precisava para ser feliz e do que eu não precisava. Você lidar com 16 funcionários, essa perspectiva da grandiosidade, para mim, hoje, ela é muito relativa. Porque hoje eu sou mais feliz trabalhando no meu ateliê, terceirizando certas funções, do que lidar com aquele ecossistema de 16 pessoas de convívio diário, porque a gente, enquanto profissional, a gente pode dar uma troca de capacidade técnica. Mas no intelecto, nas questões pessoais, no caráter das pessoas, muitas vezes quando a gente interfere essa situação de patrão, amigo, amigo, patrão, nunca, pelo menos nas minhas experiências, não foi algo tão leve, mas que foi algo enriquecedor para mim entender o que eu quero hoje. Eu sou a construção de todas as fases da minha vida e amo todas elas. Mas eu não sou o Paulo de 2 anos atrás. Eu sei quem sou hoje e sei onde eu quero chegar. Mas eu me amo e me acolho por quem eu fui um dia.
Então, ter vivido essa experiência em São Paulo, atendi muitos artistas, como Blogueirinha, Diva Depressão, Simone Sampaio, Gilmelândia, e uma galera me fez entender que ali é um tipo de relação que é bacana, mas hoje a minha relação com o meu cliente, ele tem que partir do meu DNA de trabalho, que eu consegui me entender com essa duração. Então, hoje eu me sinto feliz. E aí você volta para Campina Grande, depois de toda uma vivência em São Paulo, você volta às suas origens e chega aqui com um projeto, não só com esse projeto, mas vamos falar dele, com um projeto que repercutiu não só em Campina, mas no âmbito nacional, que foi o Campina Feito à Mão. Como é que surgiu esse convite e essa ideia? Ó, o Campina Feita à Mão surgiu da seguinte maneira. A gente tem que voltar 2 casas na história. Quando teve a eleição, e Juliana, acho que foi aqui no teatro que teve a posse, né, que se entrega um diploma, um certificado, alguma coisa assim pro prefeito, eu vi a forma como Juliana veio receber esse certificado com o Bruno. Tava com um vestido amarelo muito bonito, ela tava muito bem vestida. Só que quando eu olhei pra ela daquele jeito, eu disse, meu Deus, será que ela vai me ouvir? Porque eu já tinha percebido que no São João do ano passado, ela já trazia consigo essa questão da validação do artesanato, do trabalho local. E é uma coisa que me incomodava como estilista, que muitas vezes as pessoas percebem o artesanato em períodos juninos, mas não entendem, ou por falta de conhecimento, ou por falta de assessoria, muitas vezes, como a gente pode trazer isso para o dia a dia. Sim. Aí eu, muito atrevido, me senti na coragem de chegar e dizer assim, vou mandar uma mensagem para a primeira-dama. E mandei uma mensagem. Eu tenho um carinho por Juliana muito grande, porque ela me deu uma coisa chamada oportunidade. Isso mudou minha vida, a forma como eu amo a minha cidade. E eu fui escrever um texto. Oi, Juliana, meu nome é Paulo, você não me conhece, morei em São Paulo por 7 anos, sou um estilista que carrega no meu DNA a pesquisa das tipologias. Você teria uma oportunidade de tomar um café comigo para que eu possa te apresentar meu portfólio? Eu percebo em você uma coragem, uma vontade de ajudar nessa questão do artesanato. Mas você sabia que você pode trazer isso para certas ocasiões, independente de período? Aí ela me respondeu, moça, e disse assim: Oi, Paulo, é uma coisa que eu busco. Você toparia tomar um café comigo? Porque eu tenho maior interesse em vivenciar essa questão do artesanato como o ano todo. Eu já faço esse trabalho. Você toparia? Beleza, marcamos uma reunião, tivemos o café. Juliana foi muito solícita. Apresentei para ela meu portfólio, um pouco do meu debate. E ela foi bem clara. Tá, como que a gente começa a colocar em prática? Como é possível a gente trazer isso? Aí eu criei a estratégia, não só eu, né? Com uma equipe, porque tudo lá é coletivo, da gente criar uma estratégia de como seria esse primeiro contato dela já antes. Aí eu disse, ó, vamos criar uma tradição, porque você perpetua uma vontade de querer exercer um cargo. Porque já passaram outras primeiras damas na nossa cidade que a gente não sabe nem o nome. Ela tem um Perdoe. posicionamento Tem, mais é forte, lindo, né? é linda, ela é pela cidade, ela participa. Então, nessa situação, criamos o Vestido à Flor do Sertão. Criamos uma identidade e uma comunicação de como seria a validação dessa peça. Ela muito prontamente aceitou, que ela tem um coração lindo. Então, dessa peça, a Flor do Sertão, já criou-se uma expectativa de um coletivo. Porque eu carrego comigo a vontade de muitos crescerem. Porque minha área, como já falei uma vez, é um pouco prostituída, porque muitas vezes existe o ego do topo. Mas o topo, ele não entende a cadeia. E eu faço questão de estar no topo com a cadeia. Se eu puder trazer as crocheteiras, as costureiras, levantar o nome de outras pessoas, para mim é leve. Então, chegamos no projeto Campina Feita à Mão, num primeiro momento, através desse ponto de vista do vestido. E depois ela fez, tá, agora vamos formatar isso com um projeto. A escolha do nome é do time de comunicação da prefeitura, mas baseado nas conversas que a gente teve em como alinhar um projeto, que a partir de agora, no primeiro momento, ele foi de contemplação, porque nós precisamos sim aplaudir os artistas da nossa terra, mas que a partir de agora, a partir de julho, vamos ter as reuniões para a gente poder formatar só os ajustes que faltam na parte de qualificação e formação. Então não foi só o momento para o pessoal de casa entender, não foi só aquele momento Parque do Povo com aquele Não. desfile. Precisava daquilo para que as pessoas contemplem a arte de uma forma muito... Como é que eu posso te explicar? Uma coisa que me incomoda muitas vezes é como as pessoas veem o artesanato,
que, tipo assim, ai, um bibelô, é bonitinho, legal. Não, gente, é arte. Mas não sabe valorizar aquilo ali como ela é. Porque, assim, artesanato, eu não vou dizer que a minha mãe é uma artesã, mas lá em casa, ela após a aposentadoria, ela passou a bordar. Então, ela borda não para venda, ela borda porque ela ama presentear as pessoas que ela gosta. Então, ela passa horas, que eu digo a ela que eu não sei como ela consegue. Mas é um amor e uma Ai, fico dedicação feliz de ouvir e, isso. um zelo nas peças que eu. Caramba, como é que não valoriza? Você chega num salão do artesanato, na Vila do Artesão, aí tem lá uma peça. Um exemplo, R$ 500. Nossa, é caro. Não, gente, não é caro. Talvez você não consiga pagar, mas é o trabalho. Quantas horas aquela pessoa ficou ali fazendo? Minha experiência talvez seja mínima, né? Dentro de casa, com minha mãe, as amigas, bordando juntas, numa roda de conversa. Mas e a pessoa que se dedica ali ao seu tempo, todo o tempo para fazer aquela Aí peça? são 2 pontos de vista que eu queria abordar nessa sua fala. O primeiro, foi muito bem pensado a história do desfile. E o que move o artesanato é o coração. Muitas vezes as pessoas encontram esse amor pelo artesanato num momento de cura. O meu trabalho me curou em diversas camadas pessoais que as pessoas não teriam noção. Mas eu acordo todo dia que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, muitas vezes, também o artesanato chega como uma questão de sobrevivência. É uma maneira de aumentar a renda de uma casa, é a renda de uma mãe solo, É de se sentir útil. útil, de presentear alguém que ama com algo que foi feito com amor. Tenho muitas peças em casa, eu Entende? entendo Então, assim, eu demais, fico muito demais. feliz porque por essa perspectiva foi pensada a abertura do desfile. E como é bom a gente abraçar muitas vezes quem é invisível pela nossa sociedade. Sábado passado, eu estava no camarote e eu encontrei Maiana Neiva, que é a atriz paraibana. Quando eu a vi, eu saí correndo para falar com ela, porque a música de abertura do desfile, eu já estava em pesquisa. Eu me deparo com um vídeo dela, ouvindo uma turma de uma escola pública em João Pessoa, cantando Eu Quero Me Curar de Mim, todos abraçados nela. E essa música, ela já tinha me tocado num momento muito íntimo. Aí eu olhei pro meu companheiro e disse, Nanda, achei a música da abertura do desfile. Aí lá vai minha cabeça TDAH, né? Calcular quem seria a pessoa, como a gente traria, como seria. Então, incluir o balé contemporâneo com Janine cantando ao vivo na abertura do desfile, eu acho que foi o tempero, porque a arte é isso, a arte é tempero. Você tem uma massa, mas a forma como você tempera ela é que vai tocando nas pessoas. E foi lindo ver as pessoas lá contemplando o desfile. Paulo, e assim, poder mostrar Campina de outra forma. Mostrar que Campina tem qualificação, tem artesãos, tem modelos reais, tem pessoas reais, Histórias de superação. tem história. Uma das modelos lá, a Mariana, é uma menininha que desfilou. Acho que a Mariana ela tem autismo, se eu não estou enganada. Quando eu vi Mariana desfilando, eu achei maravilhoso, porque ela dança num grupo de chachado. Não sei se você conhece um pouco da história dela. Mas ela estava lá, pleníssima. Ela deu entrevista para a TV que eu trabalhei, ela falando do que ela estava vestindo, e ela disse: Eu me sinto importante. E no outro dia eu recebi uma mensagem da tia dela, que Mariana desfilou com a bonequinha da Sam. E eu cheguei pra Mariana e disse, seja livre, amor. Aqui você é artista. Porque às vezes as pessoas querem domar o outro. E a gente tem que viver numa sociedade que o outro, enquanto livre, a gente tem a perspectiva de viver em grupo. Quando eu pensei no casting do desfile, eu fui elaborando as camadas. E eu me imaginei o Paulo, de 13 anos, que estava naquela quinta série. Era 13? Não, eram 12. Quem era a minha turma de escola? Eu não era parte da quinta A, nem da quinta B, eu era a quinta C. Então, se eu fechar meus olhos, aqueles seriam meus amigos de escola. Porque não é sobre a concepção da beleza externa. É sobre as pessoas nos darem... A gente nos dava as mãos, a minha sala, e eu dizia, gente, eu tô me vendo na quinta série, acolhendo muitas vezes por uma perspectiva quem a sociedade tentou invisibilizar. Porque eu tive muitas camadas sociais, como, por exemplo, estar aqui hoje conversando com você é a construção de curas internas.
Porque eu, enquanto um jovem, eu ouvia muitas vezes no ciclo social de que eu tinha que engrossar a minha voz. Então, você ouvir isso, hoje eu entendo que era de uma crueldade, porque é algo que eu não tinha capacidade de saber. Meu Deus, eu enquanto criança, como que eu vou engrossar a minha voz? Então, eu me calei. Então, muitas vezes, eu tinha essa fobia social de estar dentro de uma sala de aula, que quando chegava num período em que eu precisava apresentar, estar na frente, você sabe como é. Sim. As camadas a gente vai passando as etapas, que chega um momento que a faculdade dela quer que você comece a falar o que você viveu. Primeiro a gente escuta, primeiro semestre, assim vai, mas de um segundo em diante, começa a ter essa questão dos trabalhos. Então, hoje, muito da minha bagagem de consumo de intelecto, se você chegar no meu ateliê, tem mais livro do que tecido, é porque durante um tempo virou-se uma chave que eu precisava me fortalecer para falar pouco e mostrar mais. Então, o meu quê de perfeccionismo e o meu hiperfoco do trabalho em mostrar a excelência é porque muitas vezes eu só queria mostrar o meu trabalho, mas eu não tinha coragem de falar sobre ele. Então, de uns anos para cá, através de acompanhamento psicológico, é que eu me amo como eu sou. Ô, Paulo, e a gente precisa entender a importância, né, um parênteses, dentro dessa nossa conversa, da terapia, Sim, né? curou, Eu acho acho que é que curou. fundamental, porque hoje a gente tem uma sociedade muito cruel, evoluída em alguns aspectos, mas ainda muito cruel. Talvez até mais, né? A gente hoje tem acesso a conhecimento de uma forma diferente que a gente não tinha lá atrás. Concordo plenamente. Então era entre aspas, bem entre aspas, algumas coisas a gente conseguia ser admissível, né? Vamos dizer assim, talvez não seja nem essa a palavra mais correta. Mas hoje, Acho que a gente não tinha coragem de entender e querer bater de frente. com tanto conhecimento, é inadmissível a gente ter que passar por certas situações, né? Então, você fala, e é importante a gente reforçar isso, de como você deu a volta por cima e de como esse seu amor por você mesmo faz diferença. Então, Paulo, eu não te conheço a fundo, né? Eu não te conheço, mas sei que você vai chegar num ambiente e você vai ou ser muito amado ou ser muito odiado por quem não consegue se amar. Sim, e Porque também quem porque se não tem conhece, fundamento. porque quem se conhece É. vai entender perfeitamente o que é que você quer trazer e o que é que você quer transmitir. Isso fica muito claro. E sabe uma coisa que eu aprendi com a vida? Pegue 100% da sua energia e coloque no que você sabe, no que você escolheu para fazer pela sua vida. Porque muitas vezes em círculos de conversas, de trabalho, a gente se depara com pessoas que lidam com a teoria do achismo, com a teoria do eu gosto, do eu acho ou eu sei. Aí quando você pergunta como, por quê e de onde, Aí não sabe. aí não sabe. Aí é onde muitas vezes, em algumas situações de trabalho, que eu não ligo, tá? Estou olhando no teu olho e dizendo, eu não ligo, é uma coisa que não me abala, que é sobre o outro. Eu tenho a humildade de querer ter uma troca, mas sempre por uma perspectiva do macro. Se nós estamos aqui nesse podcast e a intenção é compartilhar histórias, vamos compartilhar? Para mim é leve te ouvir e eu falo também. A gente faz essa troca. Mas não tem um desenho mental como é articulado. Mas quando você está muitas vezes em rodas de trabalho, onde as pessoas não têm fundamento e querem oprimir, porque tem pessoas que têm a necessidade da opressão, elas não conseguem contemplar a capacidade do outro, aí isso eu não me permito. Eu tenho uma grande amiga chamada Alana, que é daqui de Campina Grande, é uma comunicadora linda. Alana Thalita, Isso, minha amiga mãe de da facu. pequena Eli, Maravilhosa, te amo. Vou te compartilhar uma conversa que eu tive com ela, que inclusive até nós choramos muito conversando sobre isso, porque nós temos a mesma formação de escola pública. E ela chegou para mim e fez, amiga, eu tô passando por umas questões de reposicionamento de trabalho, mas eu aprendi uma coisa, eu não aceito mais as pessoas me chamarem de arrogante, porque eu sou posicionada. Essa palavra, eu carrego ela com tanto amor na minha vida, porque você se posicionar sabendo algo, diz mais sobre quando a gente se conhece. Hoje eu sei quem sou, o profissional que eu me tornei. E tem coisas que eu não aceito. Isso faz diferença, viu? Faz, musa. Para mim, eu me olho com tanto orgulho de ser quem sou e também pela vontade que eu tenho de evoluir. Mas eu não permito que ninguém invada a minha capacidade técnica,
de uma coisa que eu exerço com tanto profissionalismo, que é meu trabalho. Ô, Paulo, e tudo isso, toda essa vivência, você trouxe para o Campina Feito à Mão? Trouxe. Isso ajudou na escolha de que tipologia você queria trazer, Sim. daquilo que você queria mostrar? Como é que a tua experiência profissional e pessoal influenciou dentro da construção desse projeto? Primeiro, a segurança de exercer um projeto que é de uma grande dimensão, porque nós estamos falando de um projeto que representa a nossa cidade e que representa o nosso maior fundamento histórico, que é a perpetuação do maior São João do mundo. Eu tenho muito orgulho em dizer, olhando para você, que eu tive o apoio do meu companheiro Nando Brandão na parte do stylist e desenvolvimento de beleza. 19h45, me pediram um evento pronto às 20. 19h45, estavam 40 modelos prontas, 10 bailarinos prontos, banda pronta, público esperando só dizer assim, valendo. Então, essa experiência que você fala, ela é uma experiência muito bem desenhada na minha cabeça sobre quando você exerce uma função com qualidade, você tem a segurança de administrar. Eu calculei chegar na pirâmide do Parque do Povo meio-dia para montar um backstage. Eu e meu companheiro, nós calculamos que precisávamos de 4 cabeleireiros e 4 maquiadores, porque ao mesmo tempo 8 pessoas eram feitas para que se houvesse uma troca. Eu organizei o espaço para quê? Fez o cabelo, fez a maquiagem, ia pro final, fazia a última prova da roupa, recebia a camisa, saía. Então, o lanche foi pensado para colocar no local. São pequenos detalhes que é justamente pela experiência, a minha de um lado, a dele por ter trabalhado em São Paulo Fashion Week, e Fashion Cruise, que nós trouxemos para agregar, e pela dimensão que o evento precisava. Porque é lindo estar sob aquela pirâmide do Parque do Povo. Eu não sei se as pessoas aqui sentem o que eu sinto, mas para mim é um berço cultural. Tem história ali. Tem, Musa, tantas pessoas já passaram ali, já deixaram um legado, já contribuíram culturalmente falando, e ter tido o merecimento, a oportunidade, com todo o suporte de Juliana, que o projeto fosse ali. Cara, acho que marcamos a história de Campina Grande, num projeto que já nasce com cara de tradição. Porque eu acho que isso é o sentido do que é o São João. É você perpetuar, mas entendendo quem veio antes. E eu respeito muito, na minha área e na minha cidade, as pessoas que já vieram antes. Porque cultura é resistência. Eu me expresso, através da moda, o meu lado cultural. Mas a cultura, ela é a dança, ela é a música, ela é o folguedo, ela é o grupo folclórico, ela é a quadrilha. Então, são muitas camadas que hoje eu me expresso através da moda, do figurino, da arte visual, mas eu tenho muitas camadas, como a dança, que já foi um grande instrumento motivador da minha vida. Eu já fui bailarina de Elba Ramalho através daqui, a companhia do Teatro Municipal, já dancei em grandes quadrilhas em Campina Grande. Então, essa construção cultural fez com que eu tivesse a experiência de ser diretor criativo de um projeto tão grande, porque, Musa, foi muita gente. Olha, eu tive uma experiência, eu não sei se você conhece, se é do seu universo, de Reginaldo Fonseca. Ele é um estilista, né, de São Paulo também. E ele veio a Campina Grande para um evento em um dos shoppings da cidade. E aí, eu olhava assim, eu parava assim, meu Deus do céu, como a pessoa ela precisa pensar em tudo, nos mínimos detalhes Não é da Reinaldo Lourenço, não? Não, é Reginaldo. Mas depois eu vou te mostrar a foto dele. Talvez você não esteja lembrado do nome, sabe quem é. Mas ele veio pra cá, era tanto assim, veste todo mundo e separa a roupa e ajeita, porque tudo tinha que ter o toque dele, que era, sabe? E aí você falando, eu imagino a loucura desse bastidor. Porque quem tá ali assistindo não faz ideia do tempo de preparo, de como tudo foi pensado. A sandália é pensada com um acessório. E aí, dentro desse pensar, tem 20 artesãos com ideias diferentes, mundos diferentes, artes diferentes. Como foi administrar toda essa galera? Ai, foi divertido, de coração. Isso para mim é prazer. Esse desafio é prazer. Até porque a gente precisa entender que um desfile ele é uma obra de contemplação e ele tem que contar uma história a partir do momento da apreciação. Então, ele não é uma obra falada. Ele é apenas uma obra vista e ouvida. Aí vamos lá, você precisa formatar isso e unir
20 cabeças, que no final das contas foram mais de 20 artesãos. Porque mesmo em cima da hora, algumas pessoas sentiram vontade de participar. E venham todos que quiserem. Soma, Se não né? for para juntar e espalhar esse não sou. Acho que isso é uma coisa que eu tento prezar muito na minha área. Porque se você pode dar a mão, dê. Se vem mais um, venha. Sabe? Eu acredito muito nessa força do coletivo, na moda, principalmente como instrumento de transformação. Então, o meu foco foi entender que um desfile ele precisava ter uma progressão. Então, o primeiro ato seria a cura, que é o coração. Então, eu coloquei uma música de Chico César também. Logo em seguida, começando na passarela, a questão do sacro, a menina carregando uma santinha de crochê, foi a abertura. O segundo momento, que é o trabalho, quando entra a música de Fé, Fé da Isa, porque a obra, posso até abrir um parênteses, Sheila, que é uma pintora, eu dei uma assessoria para ela, para que ela possa abrir seu mente sobre como a arte dela pode ser consumida, que ela pinta quadros, mas nós transformamos os quadros em cangas, lenços, pariôs e bores, que ontem ela já me ligou, perguntando, Paulo, tô animada. Tu já querendo uma consultoria com o Paulo, que ele tá falando aqui. Tem um monte de coisa que eu não entendo dessa. Ele fala numa naturalidade. E agora ela já está produzindo, já está fazendo a prospecção para que a ideia do desfile, que isso para mim é o que dá sentido, é saber que o projeto ele está transformando vidas. Então Sheila já está ligando para empresas que vão terceirizar agora a digitalização da obra dela. Então quando você chegar na Vila do Artesão, você tem a opção de comprar um quadro da Sheila, mas vai ter a opção de comprar um vestido, uma canga, Muito legal. pariô, uma blusa, e isso é a transformação. Você abre o olhinho dessa galera, né? Tá Que às vezes só precisa de um acolhimento. Então, para concluir o desfile, tinham pessoas que não tinham como a gente transformar a obra delas em vestimenta. Então foi de onde eu tive a sacada de ter colocado o balé, que o balé foi o tempero da festa. E eles voltam com feira de mangá e oferecendo que eles têm para vender e quem quer comprar. Então a gente terminou. uma sacada maravilhosa. E eu acho que também uma sacada muito boa foi ter incluído os cegos. Que aquela corda ninguém entendia, o que é porque tinha corda, mas foi um dos momentos mais emocionantes do desfile. A gente deu liberdade deles caminharem, serem aplaudidos, mas se sentindo um pouco mais livre. Ô, Paulo, como é importante a gente falar sobre inclusão? Sim. Acima de tudo, o Campina Feita à Mão foi um momento de inclusão social. Ali tinha gente de todas as raças, de todos os tipos, sabe? Com as várias deficiências, enfim. Mas todo mundo ali era igual, né? Porque Então não ao mesmo havia tempo que só era igual, diferença. mas aí que tá, ao mesmo tempo que somos diferentes por sermos iguais, somos iguais por sermos diferentes. E isso foi fundamental, né? Então foi muito bacana. Você acha que você cumpriu ali, nesse primeiro momento, o Campina Feita à Mão cumpriu o propósito dele? Cumpri, porque assim, o projeto para ser surgido, primeiro eu cheguei para Juliana e disse, Ju, existe um momento de fala, mas também existe um momento de ouvir. Vamos primeiro fazer uma pesquisa e entender como é a comunicação interna daqueles artesãos. Nessa pesquisa, eu percebi que existem 2 linhas de trabalho lá dentro. O comerciante de artesanato e o artesão. Essa parte do comerciante, eu não me meti, porque aí são camadas que já faz parte deles. Eu só coube a mim respeitar. Mas os que fazem essa parte do artesanato, que dão o seu sangue por produzir peças e imprimir a sua identidade cultural, nós demos a oportunidade para eles de quererem participar do processo do projeto. Num primeiro momento, algumas pessoas foram muito solícitas, outras não quiseram, e está tudo bem que cabe a gente ter o respeito. Mas, no decorrer do processo, muita gente foi chegando. Então, a gente foi abraçando. Às vezes é o medo também do É o novo. medo do novo. É o medo do novo. Concordo né? plenamente com você. Às vezes aí depois que fulano, meu colega foi, gostou, então eu agora posso ter mais segurança de E ir lá. lá, vendo que está dando certo. Só que o que ninguém sabia era a estrutura que a Arte Produções liberou para a gente. O que foram muitas reuniões. A Arte Produções, ela produz o Dragão Fashion, que é o segundo maior evento de moda do Brasil. Tem o São Paulo Fashion Week e em Fortaleza tem o Dragão Fashion. Então ele já tem a experiência. Quando eu cheguei com um checklist para ter a reunião com o Lodin, não preciso de um telão de treino, não sei o que, a passarela, largura de 3 vezes.
já estava praticamente pronto, porque eles já tinham os equipamentos. Então foi muito leve nessa parte estrutural, o processo, porque as coisas foram acontecendo. Precisa de uma camisa, tem que resolver uma camisa. Precisa de uma arte para apresentar na TV ao pessoal da arte. Então existe uma equipe, muito tempo de preparação. 2 meses. Você conseguiu fazer isso? Vocês conseguiram, né? Como você disse, é um trabalho coletivo. Trabalho coletivo, em 2 meses. Porque, tipo, a equipe de comunicação da prefeitura, ela é bem competente, tá? Então, assim, acontecia uma reunião com pautas, cada um com seu papel e sua função. Quando a gente tinha novamente o próximo encontro, era só para debater o que já estava fluindo. Tava resolvido ali. Sim, Musa, porque não foi só eu que quis o evento. Isso faz toda a diferença, porque não adianta a gente ter uma ideia e a galera não abraçar. Dar certo, foi a equipe de pessoas muito competentes que vestiram a camisa pela nossa cidade. Então o evento começou grande, porque realmente começou grande, sim. A gente tem que dar a entender que eu passo pelo Parque do Povo hoje e as pessoas falam da emoção de ter visto. Quem não viu tá podendo acompanhar pela internet. Gente que veio de caravana, de outra idade, juntou ali várias artesãs E vieram assistir. teve gente que preparou uma roupa exclusivamente para estar ali, porque faz o seu crochê, faz o seu macramê. E essa comunicação foi muito importante. Mas eu preciso dizer que só deu certo porque foi em equipe. E que bom que você pode reconhecer isso. A gente estava falando sobre humildade também. É importante você valorizar a todo mundo que trabalhou ali. Sim. A gente pensa a prefeitura, mas por trás da prefeitura tem outros profissionais. Tem. Né? A E eu prefeitura é tenho aquela que instituição reconhecer, ali, mas tem agradeço. profissionais dedicados. Né? E tem umas situações de tipo assim, era uma segunda-feira, 23h45 da noite, de eu estar ligando pra Juliana pra dizer, Juliana, eu tive uma ideia de colocar isso, aquilo, Juliana, Paulinho, amanhã a gente tá debate, vem. Teve dias, eu saí na casa de Juliana, de 10 horas da noite, a gente está sentado numa mesa com 6 pessoas debatendo sobre o projeto, porque todo mundo queria que desse certo. E deu E certo. deu certo. E E foi aí, coletivo. quais são os próximos passos agora, Paula? A partir de agora, a gente vai formatar esse edital, né? Um formato de que as pessoas que vão participar dele, que nós vamos abrir para a cidade, vai ter essa questão da qualificação, porque é muito importante. Porque no primeiro momento foi a contemplação de que, ei, parou, gente, temos artistas. Você está entendendo? A gente precisava levantar essa bandeira de uma forma muito respeitosa. E a partir de agora, teremos outros eventos. E Juliana já até está conversando comigo sobre algumas formatações, mas o foco a partir de agora é a qualificação e formação. E aí, não só quem já participou desse momento, como outras pessoas vão poder estar juntos. Sim. Campina Feito à Mão é um projeto para acontecer todo ano no Parque do Ele Povo? é um projeto que vai acontecer todo ano no Parque do Povo, mas ele vai acontecer durante todo o ano com atividades específicas. Então é algo que veio para ficar. É valorização e é conhecimento, né, E Paula? reconhecimento, você sabe por quê? Porque, historicamente falando, tudo em que nós estamos praticamente é feito à mão. Não é só sobre um título, é sobre camadas sociais. Posso abrir para você de uma forma mais ampla. O São João de Campina Grande, ele movimenta muito dinheiro. Não é só do ponto de vista da festa, que nos traz alegria, que é a nossa perpetuação, que é lindo, mas ele movimenta com o costureiro do bairro da Ramadinha. Ele movimenta uma cabeleireira que tem seu faturamento maior do que dezembro. Nós tivemos a oportunidade de trazer uma das marcas que meu companheiro é embaixador para cá, porque eles não tinham noção do que é o São João. Quando eu estava conversando com a diretora comercial, solicitando a parceria para que eles resolvessem essa questão da equipe com o meu companheiro, eles achavam que era um quermesse. Ainda existe uma maneira do brasileiro como um todo olhar a nossa festa de uma forma micro, como se fosse algo relacionado à quermesse que existe lá para a parte do sul. Porque existe uma marginalização da imagem do nordestino, do ponto de vista que nossa festa junina ela é baseada num retalho de tecido com um dente pintado de preto. Acho que você chegou até a ver um turista que chegou por aqui, postou um vídeo e viralizou, onde ele tinha esse pensamento. Eu cheguei lá e também entrei batendo de frente na internet com um monte de gente que foi bater de frente com Joelma, que adoro Joelma, mas o ensaio fotográfico que ela soltou vestido de xuxinha amarela, com dente podre, com cheio de sardinha, dando a entender que festa junina é aquilo e isso é a marginalização da nossa história.
Então, assim, são questões que eu debato, porque, assim, vou te dar como exemplo. Minha amiga, ela é rainha de bateria da Dragões da Real. E ano passado ela estava vestida de um jeito na festa junina. E eu mandei pra ela uma mensagem, porque eu sou bem militante quanto a isso, tá? Meu amor, o Nordeste não é isso. Dê um Google. Vá ver o maior São João do mundo. Nossa festa é muito maior do que isso. Aqui as mulheres se vestem muito bem. Existe o estigma do que é junino e tradicional, mas também as mulheres aqui Que é contemplam caipira. isso, música que me revolta. Né? Tem o caipira, que é aquela coisa do Do pejorativo. interiorzão, né? E que E que foi se. é porque, na verdade, assim, quando a gente para pra pensar sobre a história das quadrilhas juninas, que veio dos salões franceses, de lá pra cá, muitas vezes quem era excluído esperava nesse momento de louvação e de festa do milho, lá das tradições, era uma forma que eles se sentiam bonitos, para se sentir pertencente a quem era o alto escalão. Então tem essa imagem pejorativa do que é caipira, do ponto de vista de emendar uma roupa, é porque eram as sobras dos tecidos dos grandes, dos senhores. Então uma mulher que passa o dia inteiro numa plantação, colhendo milho, sob um sol, quando ela tinha um acesso a colocar um blanche, é porque ela só queria pertencer. É tão mais profundo essa camada da identidade visual, da imagem, do que só achar que é uma festa caipira. Então isso me toca no local de exclusão, porque muitas vezes são pessoas que não eram vistas, mas que só queriam pertencer a uma festa. Então nossa festa ela vai evoluindo. Então o pessoal não evoluiu enquanto entendimento. Viveu o estigma que eu detesto quadrilha caipira de escola. É uma maneira de excluir. É como se você tem que diminuir aquele ser humano a falar errado. Onde, na verdade, as pessoas falavam pelo que elas conseguiam pela comunicação social. Então, a festa junina, como todas as festas no Brasil, são muitas camadas sociais, que a gente tem que parar e perceber sempre do ponto de vista do outro, não do meu achismo. Vou dar como exemplo. Abri meu ateliê em São Paulo, Avenida Moema. Meu marido, meu companheiro chegou pra mim e disse: amor, vamos, vai dar certo. Não, eu preciso te contar uma coisa. Isso o que é? Ou minhas clientes vão te amar, ou elas vão te odiar. Que isso é uma coisa que é normal pra mim, pela sua sinceridade. Eu disse, não, não é sobre sinceridade, é sobre posicionamento e sobre isso. Um dia eu estou lá com uma certa senhora que chegou com suas echarpes, porque meu marido tem uma carreira linda em São Paulo, e ela chegou pra mim e faz: mas Nando, como ele fala bonitinho. De onde ele é? Eu disse, do sul da França. E bem sério. E ela ficou dura. Todo mundo no salão começou a rir. Aí eu disse, por que a senhora tá falando do meu sotaque? Não, porque eu disse, não, porque eu morei na França. Desde que eu tive uma criação de lá. Por isso que esse meu sotaque ele é muito francês. Aí eu disse, não, meu amor. Essa maneira que você tá dizendo comigo, isso é preconceito. Isso é xenofobia. Você tá associando meu sotaque a uma coisa diminutiva. E eu não permito isso. Aí ela, não, é porque eu te acho muito engraçado, muito divertido. E você é da onde? Eu disse, eu sou da Paraíba. Meu porteiro é da Paraíba. Pronto. Bicha. Oh, Paula, eu não queria nem. Não, mas isso era você ver o que eu enfrentei. Aí ela, Meu porteiro. meu porteiro é da Paraíba e ele é simpático como você. Eu disse, mas engraçado, no meu círculo de convívio tem os viados que são juízes, tem as bichas, desculpa até o pejorativo, eu fui mesmo, que é médico. Cadê minhas amigas? Não, vamos marcar um café? Aí tu conhece meus amigos que, para além de uma profissão digna como porteiro, também tem outras referências de sucesso. É porque associa paraibano ao Servir. ao Paraíba. Que Hum. eles têm esse esse Eu vou ser é sincera, o xingamento, né? é uma maneira bem pejorativa. Mas eles nos associam como algo que nós fomos para São Paulo para construir São Paulo, mas a gente não entra nos prédios que construímos. Claro. Aí chega eu dando um mortal, um duplo carpado, e meu primeiro trabalho em São Paulo foi vestindo uma rainha de bateria. Então eu tenho a honra de dizer, já vi Milton Cunha narrando o meu trabalho para um menino de periferia que não tinha condição financeira. Pano. Como é para um paraibano, para um campinense, eu posso bater no peito e dizer, eu tenho orgulho de dizer, eu visto rainha de bateria, que é a nossa maior apoteose cultural do Brasil, que são os desfiles de escola de samba. Então eu sou um campinense que posso bater no peito e dizer, durante 2 anos trabalhei numa das maiores escolas de samba do Brasil. E que alegria poder dizer isso, que orgulho. Tenho, Musa, tenho muito orgulho. Ô, Paulo, que bom ter você por aqui. Nossa conversa vai chegando ao fim, mas
Eu queria que você deixasse, Paulo, uma mensagem para quem tem desejo e vontade, mas que ainda tem essa questão de opressão em colocar para fora seu talento. Acho que você, mais do que ninguém, pode ser um espelho para quem está ouvindo a gente agora. No primeiro momento, eu acho que tem que se olhar de forma muito íntima e entender que não existe receita de bolo de sucesso. Eu estou construindo a minha história no tempo determinado que é para ser. Então, cada etapa da minha vida, cada Paulo que eu já fui, cada pessoa que eu cruzei, cada trabalho que eu realizei, eu não desisti. Um deu certo, outro não deu, um consegui, outro não. Uma pessoa me ajudou, outra me passou a perna. Mas eu sempre olhei para mim com um carinho, que é uma coisa chamada amor próprio. Que quando a gente aprende a ter e quando a gente entende que quem tem fé não se desespera, as coisas acontecem de uma forma tão leve e linda, porque nós somos reflexo do que nós queremos. Se eu vibrei medo, eu atraí o medo. Se eu vibrei a raiva, eu atraí a raiva. Então hoje eu presto muita atenção nas relações que eu faço, sem ter medo, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, quando você não sabe para onde você quer chegar, você vai se agarrando em galhos secos e vai caindo com o tempo. Então, durante um tempo na minha vida, no meu tempo, eu fui esse jovem que o amor para mim era pouco, a relação com a amizade ela era rasa, as oportunidades de trabalho não eram profundas e por uma questão de sobrevivência, a gente vai se apegando. Só que quando eu construí uma coisa chamada DNA de trabalho, hoje eu sei quem sou. Então eu escolho para quem eu quero trabalhar. E isso eu não abro mão. Se eu sentar numa mesa que for para ter uma troca, que essa troca seja boa para mim e boa para você. Porque se não for, eu não faço. E para algumas pessoas me entendem como arrogante e que tá tudo bem, mas do meu ponto de vista é uma coisa chamada amor próprio. Então eu me permito estar num local onde sou bem recebido e retribuo a gentileza. Eu só me permito estar num canto onde o respeito ele é recíproco e que onde tem trocas. Se não for divertido, não é para mim. E eu digo a tu, Musa, essa semana eu recebi uma ligação de fora do país, tá? De uma prospecção de um trabalho que tá acontecendo e eu tinha recusado um da cidade. Para você ver como a conexão com o divino, ela é... Nós somos parte de um todo. Verdade. E eu precisei ter amparo psicológico. E isso mudou minha vida. Então, se eu pudesse dar um conselho, vão pro psicólogo. Brincadeira. Mas me ajudou muito. E no final, se ame. Tudo Sim. parte do mesmo ponto. Amor. Amor próprio. Paulo, o que é que a gente pode esperar pelos próximos meses, anos aí? O que é que a gente pode esperar? Ó, do âmbito da contribuição para a cidade, eu vou estar envolvida no projeto Capina Feita à Mão. Mas também tem outras questões pessoais que eu acho que está no momento de eu colocar em prática. Eu sempre tive desejos de fazer a minha obra enquanto estilista, mas com essa parte de artes plásticas. Então, eu estou desenvolvendo um projeto que chama Entre Nós, que é entre nós e nós, que provavelmente vai se tornar uma exposição. Ai, legal. Então, eu estou indo furar um pouco a bolha do convencional, mas porque isso faz parte de quem sou enquanto artista. Eu amo me expressar na questão da moda, mas hoje eu preciso colocar esse projeto em prática porque é algo que está me dando muito desejo, muita vontade. Então, eu tenho que equilibrar minha mente nos papéis e funções, porque eu posso ser um pouco de cada para ser feliz do todo. Onde é que a gente pode acompanhar mais do teu trabalho? No paulo.victor.lima, que é o meu Instagram, e logo vai acontecer uns rebuliços aí. Então, a gente já vai acompanhando. Não é pauta de ex-BBB não, tá? Que fala assim, estou fazendo novos projetos. Não, tem novos projetos, sim. Tá bem desenhado e eu respeito o tempo, tá? Eu preciso pontuar isso. Quem sabe respeitar o tempo, entende que você é uma parte de um todo. Eu não sou o todo de uma parte. Eita, Paulo, você vai ali, ó, cutucando. Que bom ter você por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, por cara. esse papo, por conhecer um pouquinho mais da tua história, por poder contribuir, né? Afinal, tudo que a gente dialoga aqui é contribuição, faz diferença na vida de quem ouviu, seus ensinamentos, a sua superação. Que Deus te abençoe muito. Meia-noite, E seja... esse é o projeto.
um futuro de muito sucesso. Parabéns pelo Campina Feito à Mão, pela ideia, junto com sua equipe, com todo mundo. Foi um projeto muito bacana. Eu que agradeço e contem comigo. Estou à disposição. E para você de casa, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Sexta-feira, às 7 da noite, eu te espero em mais um Prosa em Palco. Quer saber mais? Acesse aí, @TM Estúdio C. Te espero no próximo episódio. Até mais.